Diretoria avalia trabalho de Vitor Pereira para decidir futuro do treinador após o Campeonato Carioca. Português bateu de frente com dirigentes e cobrou reforços. Arrascaeta é desconvocado da seleção uruguaia. E Mateuzinho esculachou o Vasco. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição. Não se esqueça, claro, de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Rapidamente falar da ação que está rolando lá no Clube do Rafla. Chegamos a 90%, restando apenas 10% para você participar e concorrer a um iPhone 14 ou 5 mil no Pix e vários mantos do Mengão. No final do vídeo eu te falo como é que faz. Bom, saiu agora. Antes de falar do jogo de ontem, Arrascaeta foi desconvocado da seleção uruguaia por conta da lesão no adutor da coxa esquerda. O meia permanecerá no Rio de Janeiro para se recuperar, vai realizar aí um tratamento para ficar 100% fisicamente. O meia que era dúvida para o jogo de ontem, o jogo da volta da semifinal contra o Vasco pelo Campeonato Carioca, sentiu dores no pubis e foi para a partida no sacrifício, tanto é que quando ele saiu no segundo tempo, já não estava aguentando mais andar, estava mancando muito em campo, com bastante dor, e aí o Arrascaeta vai aproveitar esses dias livres para se recuperar e ficar 100%. Já que eu falei em dias livres, o técnico Vitor Pereira vai ter aí praticamente 2 semanas para trabalhar a equipe do Flamengo antes da decisão, né, do Campeonato Carioca. 2 jogos contra o Fluminense. Tem também a Libertadores, jogos da Libertadores já no início de abril e também o Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa para corrigir e aprimorar. Será aí a 4ª vez seguida que Flamengo e Fluminense vão se enfrentar na final do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu 2 e perdeu 1, a última, né? Quando o Paulo Souza era treinador, Campeonato Carioca de 2022. As outras 2 edições, o Flamengo tinha vencido. E agora é a 4ª vez seguida que dá Fla-Flu. Parece que Vasco e Botafogo jogam um campeonato turco, né? Porque só dá Fla-Flu no Rio de Janeiro. E aí, a gente sabe como é que o Fluminense vem atuando, como é que tá o time do Diniz, é um time bem mais pronto, mais arrumado que o do Flamengo. E o Vitor Pereira vai precisar fazer em praticamente 2 semanas o que ele não conseguiu fazer até agora. Fazer o time do Flamengo jogar. Durante esse período, até os jogos aí da final do Carioca, o treinador será avaliado pela diretoria e se não conquistar o título carioca, será demitido. Essa é a avaliação da diretoria do Flamengo. Então, ele continua muito pressionado, mesmo após a vitória ontem diante do Vasco, a eliminação de um rival, né? Direto, 2 vitórias seguidas em cima do Vasco. Mesmo com tudo isso, o Vitor Pereira continua sendo avaliado e o Campeonato Carioca vai aí definir o seu futuro como treinador do Flamengo. Ontem foi uma partida horrorosa em vários aspectos. Até o próprio Vitor Pereira admitiu isso, né? A má atuação do time. Aspas para Vitor Pereira. Já fizemos jogos de mais qualidade, de construir muitas oportunidades de gol e não conseguimos. Hoje, por mérito do adversário também, não foi um jogo de tantas chances, mas fizemos 3 gols. Na coletiva de imprensa, o treinador chegou a cutucar a diretoria do Flamengo quando foi perguntado sobre reforços. Vitor Pereira disse: "É um assunto que está entregue à diretoria. Eu estou esperando, assim como vocês também." Então, jogou aí toda a responsabilidade para a diretoria, que continua em câmera lenta no mercado para contratar reforços. Falou sobre a situação do Arrascaeta. Vitor Pereira disse: "Ao longo da semana sentiu dores no pubis. Teve em dúvida antes, mas por ser uma semifinal arriscamos um pouco, conversamos com ele. Naturalmente, ao longo do jogo, as dores foram aumentando." O Vitor Pereira, na minha opinião, quando ele fala que o Flamengo
não atuou bem e criou poucas chances, eu completo aqui o meu raciocínio e pego também a minha opinião, muito da live que eu coloquei ontem, né, após a vitória do Flamengo, que é mais difícil a gente tentar corrigir os erros e analisar, né, a péssima atuação do time numa vitória do que você falar isso numa derrota. Numa derrota é muito fácil, você fala, olha, perdeu por isso, tá jogando isso. Agora, numa vitória é difícil. O placar de ontem não condiz com o que foi a partida. Ontem nós tivemos um resultado muito em função do adversário, né? O Vasco não pode ser parâmetro para a sequência da temporada. Um time que voltou da segunda divisão agora, está em reconstrução, foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil para o ABC, que não dá nem para comparar as duas equipes, o investimento, né, feito pelo Vasco e feito pelo ABC na temporada. E outra, a questão individual influenciou muito no resultado final. Nós tivemos o primeiro gol aí, uma jogada individual do Ayrton Lucas, ele foi correndo, aí o zagueiro do Vasco cortou, sobrou pro Pedro, no oportunismo ele abriu o placar. O segundo gol do Flamengo estava 1-1 até grande parte do segundo tempo, né? E aí o Vitor Pereira ele fez a alteração lá, tirou o Arrascaeta que não estava aguentando mais, sentindo muitas dores e colocou o Matheus França. E aí o Matheus França deu um pique, né, correu, roubou a bola do Rodrigo, correu, sofreu falta dentro da área, pênalti, o Pedro foi lá e marcou. E o terceiro gol, uma jogada individual do Ayrton Lucas, que deu um pique, veio rompendo, deu um toquinho por cima na categoria, matando aí o goleiro do Vasco na jogada, e aí o terceiro gol do Flamengo. Então você pega alguns pontos individuais. Agora, como um todo, futebol não é um esporte individual. Alguns jogadores podem até se destacar e resolver a partida, como foi o caso de ontem, né? O Pedro, o Ayrton Lucas, o Matheus França, o Fabrício Bruno, que foi um monstro na zaga, mas o futebol é um esporte coletivo. E quando o coletivo não vai bem, é muito difícil você conseguir êxito numa temporada cheia de desafios. Porque time ganha jogo, elenco ganha campeonatos. E se você não tiver um conjunto, né, o elenco aprimorado, né, os jogadores trabalhando com a formação tática ideal, né, com algumas jogadas que você olha e fala assim, olha, não, pô, o Flamengo tá certinho, tá jogando bem, é isso, tá legal, esse treinamento tá dando certo, né? O Flamengo é um time convincente, só que não é nada disso. O que a gente vê na equipe como um todo é uma involução. O Flamengo, ao invés de estar evoluindo, está involuindo a cada jogo. E isso me preocupa muito. É porque ontem o adversário era o Vasco. Se fosse um adversário mais qualificado, um time melhor, como é que seria o time do Flamengo em campo? A gente perderia a vaga? Seria eliminado novamente? Essas questões ficam aí. Um esquema com 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes. Alguém sabe qual é a posição do Gabigol dentro de campo? Olha, o jogador mais decisivo da história recente do Clube de Regatas do Flamengo sendo sacrificado em prol de um estilo de jogo que esses jogadores não parecem conseguir entregar com a qualidade necessária. É isso que está acontecendo com o Gabigol. Não é que o Gabigol desaprendeu a jogar futebol. Não, ele está sendo sacrificado pelo estilo de jogo do técnico Vitor Pereira. É porque ele tem sacrificado alguns atletas. Um esquema com 3 zagueiros tem que ter lá zagueiros com a capacidade para exercer essa função, zagueiro rápido, né, para preencher os espaços, porque não adianta você povoar ali o sistema defensivo, colocar 15 zagueiros e a linha defensiva ser aquela como a gente viu ontem, né? Os jogadores do Vasco ganhando as bolas aéreas, ganhando por baixo, infiltrando, chutando de dentro da área. Isso não pode acontecer, porque é a maior loucura. Repito, é porque era o Vasco, se fosse um time mais qualificado. Então, é parar, analisar, corrigir os erros e procurar sempre evoluir. Então, graças aí ao oportunismo do Pedro, né, que meteu 2 gols ontem, um de pênalti e o outro com bola rolando, e também o gol do Ayrton Lucas, a gente venceu o Vasco por 3-1, despachou aí o rival, eliminou o Vasco, foi a final. Agora, é preciso melhorar muita coisa para esses 2 confrontos contra o Fluminense e também para a sequência da temporada. Vem aí a fase de grupos da Libertadores, vem aí o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil. Então, por isso,
O trabalho do técnico Vitor Pereira está sendo avaliado pela diretoria e que nesse período de praticamente 2 semanas que ele terá para trabalhar a equipe por conta dos jogos das seleções, né, que agora é data FIFA, o treinador vai ter aí o tempo para trabalhar. Você acredita que o Flamengo, com essa pausa aí, com esse período para trabalhar, vai voltar o Flamengo que a gente conhece, que a gente quer? Ou não? Nada vai mudar, ele vai continuar com o esquema de 3 zagueiros, 2 alas. Deixa aí nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Agora, que temporada, início de temporada do Pedro, hein? 12 jogos, 13 gols, 3 assistências, com 2 gols e 1 assistência contra o Vasco. Pedro mais uma vez decisivo aí na classificação do Flamengo para a final do Campeonato Carioca. Tá voando o Pedro. Aí o Ramon Menezes lá, o técnico da seleção brasileira, chama o Yuri Alberto. O Corinthians eliminado do Paulista. Não tem a metade dos gols do Pedro na temporada. Aí o Ramon Menezes chamou o Yuri Alberto do Corinthians. Seleção brasileira é uma brincadeira. Não vai mudar nunca. Bom, olha aqui, ainda falando sobre o jogo de ontem, o Mateuzinho, que não estava em campo, ele está lesionado, ele não estava em campo, mas deu uma gastada no Vasco, hein? Ele assistiu o jogo de casa, a vitória do Flamengo em cima do Vasco por 3-1 e não perdeu a oportunidade de zoar o rival. Em uma postagem em uma rede social, ele comentou o seguinte: Vascão, jogaram como nunca e perderam como sempre. Segue o baile. Tudo normal no nosso Rio de Janeiro. Isso aí faz parte, gente. É isso que a gente quer ver. Antigamente era Romário, Edmundo, Túlio, vários jogadores aí, né, zoando um ao outro, apimentando o clássico. Não, vou fazer mais gol do que você, eu vou fazer mais gol. Então acabou muito isso hoje em dia, né? E agora temos aí o Mateuzinho dando aquela zoada no Vasco. Vascão, jogaram como nunca e perderam como sempre, segue o baile. Tem que aturar, é isso, gente. Futebol faz parte, essa brincadeira aí. Olha, e não parou só no Mateuzinho, não. Revelado pelo ABC, quando eu falo ABC aqui, o torcedor do Vasco vê, ele já se esconde. O Ayrton Lucas não conseguiu esconder a festa com a eliminação do Vasco na Copa do Brasil. Na zona mista, abre aspas para Ayrton Lucas. Fiz toda a minha base no ABC. É um clube que eu tenho todo carinho. Me revelou para o futebol. Comemorei bastante, principalmente com o rival sendo desclassificado. Mas a provocação é mais da parte do torcedor. E nós tentamos ficar um pouco mais tranquilos com isso. Até porque tínhamos um jogo contra eles, o Vasco, que era muito difícil. E estávamos focados em eliminá-los. E conseguiram, hein? Ayrton Lucas, que começou no ABC, ontem viralizou uma foto do Ayrton Lucas novinho, criança, com a camisa do ABC treinando. E o ABC que eliminou o Vasco, né? Arerê, o Vasco vai jogar a Série B. Deixei também aqui a minha zoação aí pro Vasco, porque futebol é isso, senão fica um negócio muito chato, né? O mundo já tá tão difícil, né, de viver. Então vamos descontrair aqui pra galera. Se o Flamengo tivesse perdido ontem, a minha caixa de mensagem estaria cheia de torcedor do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, do Atlético Mineiro. Tem uns mala lá de Minas que ficam me zoando, do Palmeiras. Penso o quê? É difícil. E todo ano o Flamengo entrando aí pra brigar em todas as competições, mesmo com todos os problemas. Diretoria incompetente, falta de profissionalismo, escolhas erradas, treinador que não consegue fazer o time jogar. Tudo isso a gente chega aí em mais uma final de Campeonato Carioca. Agora, é corrigir os erros, porque senão a gente vai ser chacota de novo e perder para o Fluminense a final do Carioca. Então nós estamos aqui avisando e a diretoria está ciente. A diretoria está avaliando lá e está cobrando. E agora, esse período é importantíssimo, porque você não tem jogos, você só tem trabalho, treino. Então vamos lá, treinar, tática, evoluir o time para chegar pronto contra o Fluminense. Porque ninguém aguenta mais perder pro Fluminense e ninguém quer perder esse Campeonato Carioca
pro Fluminense. Alô, atenção diretoria do Flamengo, atenção Vitor Pereira, hein? Tua batata já tá no forno. Bom, vamos falar aqui da nossa ação que tá rolando lá no Clube do Rafla. Nós chegamos a 90%, temos aí 10% apenas, e essa é a última semana, né? Até porque no dia 29, na outra quarta-feira, sem ser essa, a outra, nós teremos aqui o sorteio ao vivo pela Loteria Federal de um iPhone 14 ou 5 mil no Pix e vários mantos do Mengão. Você pode participar clicando no link aqui embaixo, no primeiro comentário fixado ou na descrição desse vídeo. É muito simples, bilhetes promocionais. Uma boa sorte a todos e vem aí novidades, hein? Vamos lançar aí a ação relâmpago do Clube do Rafla. Você fica ligado porque não perde por esperar. E vai ser a ação que a gente vai lançar hoje, amanhã já esgotou. Tudo isso pra você. Grande abraço, saudações. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!